Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas nos preparativos para o Natal. Boas festas para todo mundo. Neste vídeo em mais um conteúdo robusto, o Botafogo precisa de presente de Natal? O Botafogo precisa de presentes de Natal. Jogadores que cheguem para a composição de elenco em caso de saída de uma grande peça do ano de 2024. O Glorioso precisa de uma reposição à altura, até porque 2025 promete, galera, e o ano que vem já está chegando. O Botafogo quer continuar disputando lá em cima, o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, precisa fazer bonito. Pois é, galera, aqui vamos pensar no elenco do Botafogo agora, 24 de dezembro de 2024. Antes, vamos lembrar, pessoal, há 3 anos, graças a Deus, eu trazia informação sobre a assinatura pela SAF entre Durcésio Melo e John Textor, hoje acionista majoritário do Glorioso. Primeiro, dei a informação lá no Twitter, depois fiz uma live muito especial, uma live histórica aqui no canal Fabiano Bandeira. O Botafogo tinha acabado de subir de divisão, teve votação em General Severiano, festa da torcida, due diligence. O tempo passou um pouquinho antes do Campeonato Brasileiro, a SAF estava implementada no Fogão em 2022, um ano de reconstrução, primeira janela para a montagem de um novo elenco, depois o Botafogo trouxe peças importantes e chegou à última rodada brigando para ir para a Libertadores de 2023. O Fogão ficou na Sul-Americana e no ano seguinte surpreendeu o mundo do futebol fazendo uma campanha brilhante no primeiro turno de 2023 no Campeonato Brasileiro. O Botafogo se colocou na condição de favorito ao título, tanto que deixou a Sul-Americana um pouco de lado, foi eliminado nas quartas de final, seguiu no Brasileirão, vários problemas, não preciso repetir aqui, o Botafogo perdeu o título 2024, ainda início da SAF. Nós ainda estamos no início, galera. O Botafogo precisava se planejar, teve alguns problemas no início do ano, chegou então Arthur Jorge com a comissão técnica, conseguiu reorganizar, conseguiu colocar o treinador português tudo que ele pensa de futebol, principalmente na zona ofensiva, mas com muito equilíbrio defensivo. E o Fogão hoje, 3 anos depois daquele tweet, 3 anos depois daquela live, é campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Que alegria, que felicidade. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que eu vinha apurando sobre, inicialmente, a SA desde 2020, aliás, desde antes disso, mas o canal começou a falar a respeito do Fogão apenas em 2020. Muitas situações aconteceram e o Botafogo tendo que jogar, disputar campeonatos com times muito ruins, infelizmente, e depois veio a SAF, deu tudo certo, estamos aqui e pensamos, claro, no ano de 2025, o Botafogo agora tem que continuar ganhando. Daqui a pouco tem a Supercopa do Brasil, 2 de fevereiro do ano que vem, contra o Flamengo em Belém. Recopa Sul-Americana, 20 e 27 de fevereiro contra o Racing. Primeiro jogo em Avejaneda, segundo jogo aqui no Rio de Janeiro. Então o Fogão tem que continuar levantando taças. Como está o nosso elenco hoje, galera? O Botafogo tem o goleiro John e o Gatito é o reserva imediato. Foi bem na temporada em jogos importantes. Quando necessário, o Gatito foi fundamental, por exemplo, para classificar o Botafogo junto com a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Confronto difícil contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. 1 a menos, Damian Soares foi expulso no início do segundo tempo. Abrimos o placar com o Júnior Santos, 1 a 0. Tomamos o empate, mas o Gatito fez uma defesaça no final, 1 a 1, passamos. O Gatito foi muito importante na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Inter por 1 a 0 com golaço do Savarino. O Gatito fez lindas defesas e, junto com os companheiros, deixou o Botafogo na condição de precisar apenas de um empate contra o São Paulo na última rodada. Vencemos o jogo. Então o Botafogo pensa, segundo o GE, numa renovação para o Gatito, mas o Cerro Porteño, clube do pai dele, clube da família, clube de coração do Gatito lá no Paraguai, fez uma proposta, segundo o GE também, para levar o goleiro alvinegro, mas o Botafogo
acredita na permanência. Se o Gatito sair, o Botafogo vai precisar buscar uma reposição internamente. O goleiro Raul é valorizado, é o terceiro goleiro hoje do Botafogo, ele que veio do São Luís, lá do Rio Grande do Sul, mas o Botafogo vai precisar também trazer outro goleiro de qualidade. Na lateral direita hoje temos Matheus Ponte e o Vitinho, que cresceu ao fim da temporada, fez uma partida brilhante na final da Libertadores. Infelizmente se machucou contra o próprio Internacional, mas o Botafogo tem o Ponte, que cresceu em 2024, tem o Vitinho, e para a lateral esquerda o Botafogo tem o Alex Telles, hoje tem o Cuiabano. O Cuiabano é novo, muito bem visto pelo mercado, então o Botafogo pode receber uma proposta por ele a qualquer momento. Foi comprado por 7 milhões de reais junto ao Grêmio e pode receber proposta de 70, 80 milhões de reais, é o que sai no noticiário. Se for vendido, o Botafogo vai precisar repor. Recentemente, o perfil lá no Twitter, Bastidores do Botafogo, trouxe a informação do interesse do Fogão no Riquelme, ex-Cuiabá, que atualmente está no Shabab Al-Ahly, ex-clube do Igor Jesus, lá nos Emirados Árabes. Se o Botafogo vender o Cuiabano, pode tentar buscar o Riquelme. Temos o Alex Telles como titular, que ontem falou lá na festa do Fui Clear, premiação para jogadores e pessoas envolvidas no futebol, que o sonho do Telles para a próxima temporada é voltar a ser campeão com o Botafogo, é vencer, ganhar títulos com o Fogão. Muito bom o Alex Telles, que bateu um dos pênaltis mais importantes da nossa história e da história do futebol brasileiro, lá no mais monumental, fazendo o segundo gol na vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Marçal, deixando o clube, foi importante, jogou menos na temporada de 2024, porque tínhamos também o Telles, o Cuiabano, e com isso, descansado, tranquilo, cresceu de produção. Foi importante em jogos fundamentais nas campanhas na lateral esquerda e no último jogo do Brasileiro foi muito bem como zagueiro. Seja feliz, Marçal, na caminhada. Zagueiros, galera, precisamos contratar pelo menos 3, porque o Botafogo tem hoje a dupla titular espetacular, Bastos e Alexander Barbosa. Adrielson já se despediu do clube, pertence ao Lyon, pode ser negociado. Espero que o Adrielson, se não permanecer no Lyon, seja vendido para que entre um bom dinheiro na Eagle Football. Não teremos também o Pablo, que volta de empréstimo para o Flamengo. Não tivemos o Pablo durante a temporada, pode ter sido importante no ambiente interno, na relação com os companheiros, mas infelizmente não jogou, teve problemas físicos, depois ao fim da temporada recuperado, mas não foi utilizado pelo técnico Arthur Jorge. Lucas Alter, que ainda precisa evoluir, pode ser negociado com o Vitória, assim como o lateral esquerdo Hugo também pode ser negociado com a equipe baiana. Então o Botafogo tem o Bastos e o Barbosa e precisa de um reserva para o Bastos, um para o Barbosa e mais um para ficar na sobra no elenco, podendo entrar a qualquer momento. Precisamos de jogadores de qualidade. Infelizmente, hoje, ainda não temos uma super base. Teremos, é a tendência, com a conclusão do CT, o Botafogo vai formar muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores competitivos, resultado esportivo e financeiro. Mas hoje é necessário um olhar minucioso para tentar subir alguém, só que o Botafogo precisa ir ao mercado para ter zagueiros de qualidade. Você pode ter um zagueiro também, obviamente, como o Jair do Santos. O Botafogo ainda pensa em trazer o garoto. Depois quero fazer um vídeo, um conteúdo explicando essa ideia do Botafogo, da Eagle, com o Jair. Ele tem facilidade para jogar com a perna direita, com a perna esquerda, pode atuar pelos dois lados da zaga. Alguns zagueiros podem atuar pelo lado direito, podem atuar pelo lado esquerdo. Mas se você tiver dificuldade para encontrar esse jogador no mercado, precisa ter pelo menos um para o lado direito, um para o lado esquerdo e buscar uma peça, no mínimo, que atue pelos dois lados. Gregory e Marlon Freitas. Temos uma dupla de volantes sensacional. O Botafogo tem que ficar atento para não perder o Gregory nem o Marlon e tem que contratar. Meu amigo Thiago Graché fala muito que a posição de volante não tem excesso. O Botafogo ou qualquer clube precisa ter muitos volantes de qualidade, porque é uma posição de muito choque, imposição física, lesões, cartões, suspensões. Então, quanto mais volantes de qualidade você tiver, melhor. Acredito muito no Alan jogando bem em 2025, fazendo a pré-temporada.
Acredito no Alan crescendo de produção, é um baita jogador de futebol. O Botafogo e a Eagle Futebol acreditam no potencial do Cauê. O Danilo Barbosa ainda tem contrato em 2025, o Santos tem interesse, outros clubes olham para o volante do Fogão, mas não sabemos como vai ficar a situação. Independentemente da saída ou não do Danilo, do aproveitamento do Cauê, do Alan fazendo uma ótima pré-temporada, eu espero que o Botafogo contrate mais volantes de qualidade, como eu disse, nunca é demais o Botafogo na zona ofensiva agora, galera. Depende de alguns fatores importantes. Arthur Jorge, fica ou sai? Tem que definir. Por quê? O Botafogo tem uma forma de jogar. Pode ter duas formas de jogar. Com Arthur Jorge, nós jogamos com o Júnior Santos como segundo atacante, o Tiquinho como centroavante, ou o Júnior Santos como segundo atacante, o Igor Jesus como centroavante, Luiz Henrique aberto na direita, Savarino vindo da esquerda para dentro e os volantes alinhados, 4-4-2. Tivemos o Júnior Santos como centroavante, o Savarino como segundo atacante e o Tietê aberto na esquerda, contra o Vitória, por exemplo, no Campeonato Brasileiro em algum momento, na Copa do Brasil também, 4-4-2. Mas tem treinador que gosta dos dois pontas bem adiantados, com um centroavante, um meia centralizado. O Arthur Jorge trabalhou com o Savarino e o Almada se conectando, o Almada vindo da esquerda para dentro, Savarino trabalhando como meia central, tivemos dois meias ao invés de dois atacantes, com o Luiz Henrique na ponta direita, eventualmente trabalhando por dentro também do campo, três meias e um centroavante. Se chegar um novo treinador, ele pode mudar as estruturas pensadas pelo Arthur Jorge. Então o Thiago Almada saiu, a gente traz o Muniain, que é um jogador que pode substituir a altura, e claro que teríamos um outro jogador, teríamos que ter um outro jogador ali, porque o Almada tem 23 anos, suportou bem fisicamente a temporada, o Muniain tem 31, 32 anos, então pode precisar revezar com mais frequência. O Botafogo precisa da definição do treinador para concretizar uma negociação para o lado esquerdo do campo na zona ofensiva. No lado direito, temos o Luiz Henrique, temos o Júnior Santos que joga por ali, não jogou tanto assim com o Arthur Jorge, mas podemos ter um outro ponta se o Luiz Henrique não ficar. Ontem o Luiz Henrique também disse que está pensando no futuro, não garantiu permanência. Eu dizia aqui na chegada dele que ele não ficaria apenas 6 meses, que era garantido ficar até o fim do ano. Ficou, mas que poderia ficar por mais tempo. Então, aí cabe a dúvida. O Luiz Henrique está analisando. Se for para o Lyon, não vejo tanto sentido. O Luiz Henrique jogou muita bola para ir com todo respeito agora para o Lyon. Atingir um nível para uma liga mais forte, não pelo clube, que é importante dentro da Eagle, mas a liga que ele pode atuar, Premier League. Pode voltar para La Liga, jogar em um clube muito grande na Espanha. Ele disse até que tem pretensão de ser melhor do mundo. Então, o Luiz Henrique, que é convocado sempre pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira, pode ser vendido por um grande valor. Beleza, foi vendido por um grande valor, que o Botafogo substitua a altura e tenha também o Júnior Santos, que pode fazer a ponta direita, o segundo atacante ou o centroavante. Depende da saída, então, do Luiz Henrique, um reforço para aquela posição. O Botafogo tem o Savarino, que também pode sair por uma grande proposta. Até agora não saiu. Se sair, tem que ter uma reposição à altura. É difícil encontrar um jogador parecido com o Savarino. Tem que encontrar alguém que seja tão eficaz quanto ele, tão decisivo quanto o Savarino, porque ele foi fundamental em 2024 no Fogão. Igor Jesus pode sair? Tem sondagens, mas até agora nenhuma proposta fazendo os olhos do Fogão brilharem. E o Tiquinho Soares também pode ser negociado dependendo da proposta, mas por enquanto temos dois centroavantes de altíssimo nível por aqui. Um que foi muito bem no ano de 2024, outro que não foi tão bem assim, embora tenha sido importante em momentos pontuais e com uma pré-temporada pode melhorar novamente. Beleza, galera? Então o Botafogo precisa sim de reforços, presentes de Natal, alguns pontuais, alguns específicos e outros grandes jogadores. Não estou falando de jogadores necessariamente conhecidos. Pode ser também, mas não é sobre isso. É sobre jogador que impacte o elenco com muita qualidade em caso de saídas de jogadores como Luiz Henrique e Savarino. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Quem já é inscrito, trazendo novos inscritos.
Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Hoje, por exemplo, pretendo fazer, mesmo sendo véspera de Natal, 24 de dezembro, a redação do Bandeira ao vivo na parte da tarde. Beleza, galera? Dá-lhe fogão, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Fogo!